gente vai repercutir a partir de agora, então, essa ata do Copom, publicada hoje pela manhã. Eu vou chamar agora o Leonardo Costa, economista do ASA. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Oi, Muriel, obrigado. Prazer falar com você. Boa tarde a todos. O prazer é nosso. Quero saber a sua percepção. Ficou claro, pelo que a gente está vendo nessa ata do Copom, então, que realmente essa taxa de 15% deve ficar e deve ter chegado aí para continuar, pelo menos por alguns bons meses? Sim, a gente imagina que todo o esforço desse comunicado de hoje, em conjunção com os comunicados mais recentes, vão nessa direção de manutenção dos juros num patamar bastante prolongado de tempo, né, desse patamar de 15%. Perfeito. E aí eu queria ver alguns pontos importantes também com relação a essa ata e queria citar alguns específicos, por exemplo, as surpresas baixistas. Queria saber se você concorda realmente com o que foi citado pelo Copom como surpresas baixistas, porque eles trazem especificamente aqui um cenário de, por exemplo, inflação de bens industrializados, que já vem mostrando menor força nos preços ao atacado, continua a se arrefecer no período mais recente. Também falaram que os preços de alimentos também apresentaram uma dinâmica um pouquinho mais fraca do que o esperado e inflação de serviços que também teria reduzido. Você tem concordado com esse cenário e acrescentaria mais algum outro item diante desse cenário de surpresas baixistas, olhando especificamente para esse cenário? Boa pergunta. Eu acho que para responder ela eu vou recuar um pouquinho, né? A gente começou o ano com uma inflação muito elevada, né? Então a gente estava vendo taxas mensais de inflação bastante altas, especialmente nos núcleos de inflação. A gente teve ali uma deflação da energia elétrica em janeiro, com uma posterior alta por conta de bônus de Itaipu, é algo que a gente está vendo agora no curto prazo também, mas quando a gente tenta olhar o núcleo da inflação, que ele é menos sujeito a choques, e ele costuma dar um prognóstico melhor sobre o ritmo da atividade econômica, a gente via uma inflação bastante elevada. Além disso, a gente ainda via também no começo desse ano um efeito grande da depreciação cambial do ano passado, que inflou a parte também de bens industrializados e a inflação de alimentos. E aí o Banco Central comenta agora dessa surpresa baixista e de fato é o que ocorreu ao longo do segundo trimestre e mesmo no IPCA 15 já de julho. A gente tem tido dados qualitativos de inflação um pouco melhores, né? E aí, quando a gente olha, os itens ficaram mais pressionados por conta do câmbio no começo do ano, já desaceleram até um pouco mais do que o esperado, né? E aí, nesse grupo dos bens industrializados, se a gente pega o grupo dos IGPs, né, que é o preço ao atacado, você já vê até um registro de deflação, né? Então, tem essa queda grande e diria que uma boa parte disso pode ser explicada pelo movimento do câmbio, né? O câmbio ficou um pouco mais estressado agora por conta da guerra comercial, mas se a gente compara em relação ao ano passado, ao final do ano passado, ele está mais baixo, a gente está colhendo frutos disso nessa inflação de bens. Além disso, a gente tem também uma inflação de alimentos mais baixa, e aí a gente tem uma leitura de que as commodities em real ficaram mais fracas, e isso também está aparecendo no preço e ajuda a compor esse cenário mais benigno para a inflação nos últimos meses. E aí a cereja no bolo é a parte dos serviços, né? Também é um outro grupo que tem surpreendido para baixo, tem ajudado nessa parte da desinflação. Ainda é um patamar bastante alto, né? Alto em comparação à sazonalidade, mas em relação ao que a gente viu no começo do ano, de fato, a gente está num patamar mais baixo para esse grupo que começa a dar indícios de que, de fato, a gente pode ter alguma coisa de acolher de uma atividade um pouco mais fraca. E aí você me perguntou de mais alguns outros bens, né, que a gente pode ter observado. Eu cito os combustíveis, né, que aí também entra no grupo das commodities que ficaram um pouco mais fracas nesse segundo trimestre, que abriu a margem para a Petrobras cortar o preço da gasolina. O repasse acabou não sendo tão grande quanto a gente imaginava, mas a gente chegou a ter uma deflação na gasolina que também ajudou a ter esse cenário mais bem, essa surpresa baixista aí que o Banco Central menciona na ata de hoje. Perfeito. E aí, Leonardo, olhando um outro ponto também dessa ata do Copom, a gente tem de novo o Copom citando que o núcleo da inflação continua alto. Se a gente olhar esse cenário, e aí eu pego exatamente as aspas que eles escreveram, fala que tem se mantido acima do valor compatível com o atingimento da meta há meses,
corroborando então a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda. Queria te ouvir sobre esse cenário, sobre o núcleo da inflação, que a gente sabe que no fim das contas também conta muito, tirando esses itens voláteis que a gente sabe que geralmente acabam interferindo bastante. Por exemplo, agora em agosto a gente sabe que vai ter um impacto certamente da conta de luz, da energia, né? Com a bandeira tarifária vermelha 2, por exemplo, o impacto deve ser maior, mas tem o bônus de Itaipu, então a gente sabe que isso acaba oscilando bastante. Só que aí tem o núcleo da inflação que vem para preocupar. Queria te ouvir sobre esse cenário também. Sim, de fato, né, o Banco Central ele gosta de olhar uma medida bem específica de núcleo de inflação, é um palavrão, é a média móvel de 3 meses analisada, desanalisada. Traduzindo, ele gosta de olhar os últimos 3 meses de inflação, em qual patamar está, né, e ele tenta anualizar isso e fazer para poder comparar com a meta dele, que é 3%, com um intervalo de 1,5 para cima, 1,5 para baixo, né? Então, quando ele está olhando ali a incompatibilidade com o centro da meta, ele tenta olhar essa medida e ver aonde ela está, né? E ela tem rodado acima do teto da meta de inflação há meses. De fato, você tem uma desaceleração nos últimos meses, mas quando a gente olha na ponta, né? Por exemplo, no IPCA 15 de julho, que é um bom exemplo do período mais recente, você ainda tem uma média de núcleos ali rodando entre 4,5% e 5%, né? Então, é uma medida que ele olha e ele diz, meu trabalho ainda não está completo, né, que ajuda a compor esse cenário dele de manutenção do juro num patamar mais elevado por mais tempo, né? E esse grupo é importante por quê? Porque ele acaba tendo uma relação mais próxima com a atividade doméstica, né? Então, se o PIB está rodando acima do potencial, né, que é quando ele fala que o hiato está positivo, que ele menciona também no comunicado, né, você tem um fator que está impulsionando a inflação, está acelerando a inflação, né? Então, quando ele vê esse diagnóstico de que o núcleo ainda está lá em cima, né, ele tem esses indícios de que ainda precisa desacelerar um pouco mais a atividade, né? O juro precisa se manter contracionista por mais tempo, para que aí sim ele consiga obter uma inflação que seja mais compatível com a meta, e aí voltando para mais próximo de 3%, que por enquanto ainda não é o cenário, a despeito dessa desaceleração que a gente tem visto. Agora, Leonardo, queria que você explicasse um ponto para a gente que, de novo, gerou aí uma dúvida, porque, de novo, o Copom deixou de dizer se o balanço de riscos é simétrico ou assimétrico. O quanto que essa resposta fica faltando, o quanto que isso pode comprometer no entendimento realmente da política monetária? Eu diria que ele tenta deixar o equilíbrio mais implícito e não tão explícito. Eu acho que tem uma razão para ele ter feito isso, e a guerra comercial pode estar por trás dessa motivação, né? Porque de fato é um risco gigante que apareceu, né? Especialmente com a tarifação lá atrás de 50% no Brasil, né? Obviamente que foram feitas negociações aí ao longo do caminho, e a tarifa efetiva média vai ser menor do que isso, bem menor do que 50%, mas ainda é uma tarifa considerável, né? E o impacto disso sobre a economia brasileira ainda é bastante incerto. Então, dada essa incerteza, né, e a magnitude do impacto desse evento que se avizinha, eu imagino que ele não quis se comprometer com o direcional desse evento, né? Aqui a gente, tentando fazer esse exercício, a gente tenta destrinchar um pouco para saber por onde que passa esse impacto, né? E aí o que a gente vê é um choque bastante grande sobre a oferta brasileira, né? Então provavelmente a gente pode ter uma redução do PIB, né? Do PIB aqui doméstico, trazendo o hiato para mais próximo de zero, tá, por um lado até colaborando para uma inflação um pouco menor lá adiante. Por outro lado, você passa por uma elevação do risco doméstico, né? E isso daí se traduziria numa taxa de câmbio mais desvalorizada, o que implicaria um pouco mais de inflação. Então, você tem um impacto baixista e um impacto altista, né? E aí, qual que deve se sobressair? Tem uma incerteza muito grande de qual que vai ser o impacto final no câmbio, né? Então, acho que, dado esse evento tão grande que surgiu no horizonte, ele pode ter evitado se comprometer com um direcional. Também para te
para te contar e para repercutir junto contigo esse cenário, porque a gente está vendo aqui, entre a ata do Copom, Leonardo, os riscos altistas. E aí eles destacam a desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado. A gente pode falar, Leonardo, que estamos diante, talvez, de um risco aí de uma dominância fiscal, ou não é bem o caso? A gente teve o IPCA 15 divulgado há pouco, que veio, de novo, um pouquinho mais alto do que estava sendo projetado. Como é que você entende esse cenário? Eu vejo que a expectativa de inflação ele trata como um problema dele, né? É um problema do Banco Central, é um problema de política monetária, né? E muito da confiança que o mercado tem em relação à política monetária, né? Então, eu acho que todo esse discurso dele da manutenção do juro por um patamar prolongado até que ele conquiste o objetivo dele, visa um pouco tentar trazer essas expectativas de inflação mais próximas para a meta dele, né? Obviamente que o mercado, quando vai fazer a sua projeção e colocar, registrar ela lá no Focus, né, e o motivo dela estar acima do 3% passa por um risco fiscal bastante grande no Brasil, né, dado que a gente não vê uma convergência dessa dívida em relação ao PIB, a gente vê que ela continua crescendo e não teve um tratamento ainda adequado para ela, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do Banco Central, né? Como que ele calibra a política monetária, sinaliza para o mercado qual que é o caminho futuro dele, né? Junto desse fiscal que tem estado bastante desequilibrado, né? Mas eu acho que a parte da expectativa ele trata muito como um problema dele, né? Então ele tem tentado ganhar muito isso no discurso e a estratégia recente acho que está explicitando isso. Pois é, a ata do Copom, na sua avaliação, ela cita mais essa instabilidade por causa da questão externa, com Donald Trump, tarifas, ou talvez a questão fiscal aqui brasileira, que também gera incertezas? A gente consegue, talvez, precificar, entender qual dos dois cenários talvez é mais citado aí pela ata do Copom? Eu diria que o principal continua sendo o fiscal, né? Porque é um filme que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, talvez anos, né? Então, essa questão fiscal ela tem sido premente, ela tem sido recorrentemente discutida pelo Banco Central, seja nos seus comunicados, seja na ata. Eu acho que o risco externo ele vem como um tempero adicional, né? Especialmente pelo efeito que ele pode causar no câmbio e caso ele impacte numa inflação corrente mais alta, isso pode também afetar as expectativas mais adiante. Mas, dada a sua pergunta, eu acho que o fiscal continua sendo o principal. Muito bem, Leonardo Costa, economista do ASA. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre no CNN Money. Obrigado, Muriel. Até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde para você.